E aí, meu povo, tudo bem com vocês? Muito bem, estamos aqui de volta. Sou Edson Matias, também conhecido como Frei Edson, também sou padre, sou capuchinho, né? E também sou um leitor de alguns livros, de literatura, gosto bastante, e de vez em quando venho aqui partilhar com vocês sobre algum livro que eu li. Faz tempo que eu não fazia isso, mas é bom partilhar para motivar, né, este mundo hoje que pouco lê. Eu queria partilhar com vocês hoje este livro do Fábio de Mello, A Vida é Cruel, Ana Maria. Bom, primeiro, fazer uma introdução no sentido em que vocês sabem, os desavisados aí talvez não saibam, né? Fábio de Mello é um padre, né? Padre Fábio de Mello, padre católico, e ele escreveu vários outros livros. Quando se fala assim um livro de um padre, então na nossa cultura, né, na nossa concepção, estou falando concepção geral, né? Se pensa que é um livro de espiritualidade, um livro de piedade, o padre vai falar sobre Deus, né, no sentido aqui mais conhecido, vamos dizer, uma espiritualidade assim mais genérica, né, mais geral. Aqui o genérico foi de propósito, tá? Porque normalmente tem umas coisas aí que mesmo que às vezes é escrito por padre, é triste, né? É triste porque é superficial às vezes. Não estou dizendo que não tem coisa boa. Tem coisa boa, mas também tem coisas muito superficial e às vezes até supersticiosas, né, por aí na internet. Mas não vem ao caso. Só estou falando que existe essa tendência de achar que um livro de um padre, né, seja simplesmente um livro que fale sobre Deus, que fale sobre as coisas da religião e que esse padre ele não pode apresentar contradições em si, né? Pois é, mas esse livro aqui não é esse tipo de livro, né? Escrito por um padre, mas aqui vamos lembrar que ele também é um escritor, e aqui está mais para uma literatura, né? Está mais por uma experiência profunda que ele narra aqui, vamos dizer, nessa ficção, ficção que está muito fincado na realidade também. E ficção em que sentido? Em que ele imagina essas conversas com a mãe. Com certeza, aqui dentro também tem conversas que se passaram como reais também, situações, né? Mas ele imagina conversando o diálogo com a mãe. Então, se a pessoa que pega esse livro espera não encontrar contradições aqui na concepção, vamos dizer, apenas religiosa, superficial, vai se enganar, né? Não é uma leitura tão simples, no sentido que ela corre naturalmente, mas é uma leitura que precisa ser mais atenta e a gente precisa deixar-se se envolver pelo texto, né? Então eu diria que para mim, a leitura para mim foi assim, ela me marcou nos dias que eu estava lendo, quer dizer, me marcou, né? Deixou uma marca, mas nos dias que eu estava lendo isso foi mais forte, no sentido em que isso me fazia refletir e me fez refletir muito sobre a minha própria relação, né, com a figura materna, mas também, como eu sou terapeuta também, nas relações que os meus pacientes têm com suas mães, né? E isso ficou muito forte para mim, muito presente. Então aqui, lendo esse livro, não há como a gente não lembrar da psicanálise. Não é a intenção dele aqui falar sobre psicanálise, gente. Não é nada disso, não é um livro de psicologia. Mas a literatura traz muito dessa relação, né? E não tem como eu, como terapeuta, olhar para esse livro e não ver aqui, né, justamente essa relação que o padre tinha com a sua mãe. E também como que as pessoas se relacionam com a sua mãe de forma geral, né? Isso nos afeta, nos marca profundamente. E marcou o Fábio de Mello. Então, aqui existem coisas que nos emocionam, também situações que nos remetem a nós mesmos, porque toda vez que a gente lê, a gente se espelha, né, ou se deixa ver a partir da leitura. Não é simplesmente o autor que fala, mas algo em nós fala a partir do autor. Então aqui tem elementos de é perceptível, quem estuda um pouco de psicanálise, também da literatura, como a literatura russa, Dostoiévski. Não sei porque eu li recentemente Memórias do Subsolo, e eu vi muito
vamos dizer assim, este amar e ao mesmo tempo ter traços, né, de possuir o outro, né? Então nós trazemos, lembrando os textos bíblicos, trazemos essa graça em vasos de barro, né? Então o nosso amor sempre porta em si limites. E eu percebi muito bem isso aqui, né, que o padre traz aqui para nós. Vou parar de chamar ele de padre, né? Vou chamar ele de Fábio de Mello. Também, assim, por vezes, talvez assim, com certeza, você que estiver aí um pezinho numa visão mais tradicional de espiritualidade, você não vai dar conta desse livro aqui não, tá? Então é melhor você procurar sua turma, porque vai querer uma formulazinha mágica de doutrina, e quando o padre apresentar aqui as contradições humanas, você vai começar a entrar em choque e vai achar que tem heresia aqui no meio, né? Então esse livro não é para você, vai caçar sua turma, né? Vai caçar os outros. Eu estou exagerando, claro, você pode ler. É bom, às vezes, a gente sair daquela frase, né, comum que a gente está usando ultimamente, sua zona de conforto. Né? Talvez você está acostumado com coisas muito adocicadas, ou muito receitinhas de bolo, né? Então é bom adentrar nessa literatura, né? Nessa literatura, falando mais uma vez. Né? Recomendaria esse livro? Sim. Para um público geral, leigos assim das nossas comunidades cristãs? Não, não. Mas você que já tem uma caminhada, que tem uma leitura, sim, recomendaria muito, né, a leitura deste livro. Eu achei esse livro, para mim, assim, fantástico nesse sentido, né? Onde que o padre conseguiu. É lógico que às vezes ele, vamos dizer assim, ele sai um pouco, né, do diálogo para falar um pouco de filosofia, né? Como se ele estivesse ensinando a mãe dele a filosofar, etc. e tal. Às vezes eu percebi em alguns momentos que ele sai um pouco, né? Estou dizendo que isso não tenha relação, porque tem, mas ele escapa muito às vezes. Eu acho que foi um capítulo ou outro que eu acho que ele vai um pouco longe, né? Assim, em vez de falar dessa relação, ele escapa um pouco e vai falar praticamente é um filósofo falando, né? É um existencialista falando. Mas também aqui, e ele mesmo, o próprio Fábio de Mello, ele vai dizer sobre isso, né? Que ele tem uma personalidade mais melancólica, né? E aqui a gente percebe isso no livro. Isso desde pequeno, ele relata aqui, né? Então, mas também tem um realismo cortante, mas tem uma tendência à melancolia. Mas todo aquele que reflete profundamente, normalmente tem uma tendência à melancolia, já que nós vivemos num mundo tão, né, tão assim, vamos dizer, olha o melancólico aqui, vamos dizer, tão superficial, né, tão árido, né, tão, só tem, como diz, sofrência, né, letras, músicas super, né, muito fracas, né? Não tem poesia, não tem música, não tem arte, a gente só vive mais na superficialidade. E aí quando a gente pega uma obra assim, a gente dá né, não dá para não dá muito para, né, entender se a gente não tiver um pouquinho de caminhada. Mas recomendaria, né, para uma pessoa que queira conhecer os escritos do Fábio de Mello. Mas só lembrando, não é um livro de piedade, tá? Não vem aqui encontrar novenas, quaresmas, nada disso, viu? Então esqueça isso, pelo amor de Deus, né? Então tá lá, Fábio de Mello, tá lá na livraria. Aí você acha lá no meio dos livros de piedade? Não, aí não, né? Não vai estar lá junto com o do Mazotti, né? Apesar que eu me admiro a capacidade dele, mas o livro dele não vai estar lá, né? E se tiver, a livraria colocou em lugar errado, viu? Também não vai estar aí desses padres midiáticos, né? Os livros mais associados à piedade e à autoajuda, quase uma espécie de espiritualidade meio autoajuda. Não estou dizendo que não cumpra o seu papel, às vezes pode ser ter ajuda para alguém, né? Mas não tem essa profundidade que tem esse livro, e também não é a orientação desse livro. Esse livro aqui é uma literatura, vamos dizer assim, existencial, que faz a gente refletir, que faz a gente pensar nas relações,
que faz a gente se emocionar, que faz a gente perguntar, talvez, o que nós entendemos por santidade, o que nós entendemos por amor, né? Será que o amor é uma coisa límpida, pura, né? Será que é assim que nós amamos? Será que é assim que somos marcados pela figura da nossa mãe? Pois é, tá aqui, tá? Recomendo o livro para as pessoas que têm uma caminhada melhor aí na literatura, que gosta da poesia, que talvez já tenha lido alguns autores, talvez um autor russo, talvez tenha contado com a Adélia Prado, que está acostumado com a contradição. Traduzindo, né? Hoje o mundo não é acostumado com a contradição, com o paradoxo, está acostumado, quer somente um lado, né? E não existe, a vida humana não é assim, né? É só na fantasia de alguns. Muito bem, espero que vocês gostem da leitura, recomendo. Vou deixar o link aqui embaixo do livro, tá bom? Até mais, tchau.